Há poucos instantes, o telescópio James Webb descobriu algo extraordinário que está abalando os alicerces da nossa compreensão cósmica. Esta descoberta está reescrevendo as regras do universo que conhecemos à medida que os cientistas atualizam suas teorias. Desde o descobrimento de mistérios cósmicos ocultos até mundos que estão muito além da imaginação, as últimas revelações do James Webb incendiaram as expectativas da comunidade científica. A cada observação, este telescópio de última geração nos leva de volta no tempo, revelando mais segredos sobre a origem do universo. Qual poderia ser a identidade do gigantesco objeto que o James Webb detectou recentemente? E como esta última revelação revolucionará nossa percepção do cosmos e seus mistérios? Fique ligado, porque há apenas 3 minutos o telescópio Webb James detectou um enorme objeto no espaço. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 25 de dezembro de 2021 marcou um grande salto da humanidade na exploração espacial. Neste fatídico dia, o telescópio espacial James Webb, também conhecido como JWST, foi lançado como o instrumento de infravermelho mais sofisticado da história da cosmologia e da astronomia. Suas capacidades avançadas permitem o estudo das estrelas e galáxias mais distantes e antigas do universo. Com sua resolução e sensibilidade excepcionais, o James Webb nos revelou uma nova dimensão da observação cósmica. Um dos principais avanços trazidos pelo James Webb está na sua excepcional capacidade de olhar para o passado, nos dando uma visão das primeiras estrelas e da formação das galáxias mais antigas. Ele ajuda os cientistas a fazer análises precisas das atmosferas de exoplanetas habitáveis, bem como das características misteriosas de buracos negros espalhados por todo o universo. Os buracos negros são objetos cósmicos misteriosos formados pelos restos de estrelas que entram em colapso. Eles exercem forças gravitacionais tão intensas que nem mesmo a luz consegue escapar de sua atração. Os buracos negros são uma parte do universo onde o espaço e o tempo se distorcem quando ultrapassam um limite chamado de horizonte de eventos. O horizonte de eventos também é chamado de ponto sem retorno, uma região que desafia os princípios da física moderna. Apesar dos buracos negros serem descobertas relativamente recentes, a teoria da relatividade sugeriu sua existência antes deles serem observados de fato. Esta teoria sugeria que massas suficientemente densas podem dobrar o espaço-tempo, formando as estranhas estruturas que hoje chamamos de buracos negros. A princípio invisíveis, a presença dos buracos negros é detectada devido ao seu efeito gravitacional nos objetos ao redor. Satélites espaciais como o James Webb empregam diferentes tipos de instrumentos sofisticados para detectar estes sinais que denunciam a existência de buracos negros. Os cientistas podem deduzir a presença e as propriedades dos buracos negros observando como os gases e estrelas próximas se comportam em torno deles. Mais especificamente, eles analisam os efeitos gravitacionais nas estrelas próximas, determinando se elas orbitam ou são puxadas pela imensa atração gravitacional. Basicamente, o telescópio espacial James Webb, equipado com ferramentas avançadas e recursos excelentes, nos ajuda a olhar mais profundamente para o universo e resolver problemas que antes eram considerados insolúveis. Quando um buraco negro e uma estrela se aproximam, o encontro irradia grandes quantidades de energia, emitindo um brilho muito forte. Mas apesar do impacto dramático na matéria circundante, os buracos negros possuem uma qualidade estranha. A sua medição dimensional permanece indefinida, o que também foi previsto pela teoria da relatividade. Isto ocorre porque a gravidade do buraco negro controla o destino de qualquer objeto que se atreva a aproximar-se demais dele. O teorema da calvície é uma explicação melhor para esse enigma.
Ele propõe que, após sua formação, quando um buraco negro atinge a estabilidade, ele possui somente 3 propriedades mensuráveis: massa, carga elétrica e momento angular. No entanto, esta simplicidade mascara a complexidade desses agentes cósmicos, tornando difícil distinguir os buracos negros do resto do universo, mesmo que entre si eles tenham as mesmas características físicas. Se olharmos para os tipos de buracos negros existentes, vemos que eles são um grupo diverso, apresentando várias características distintas. O primeiro tipo de buraco negro é o buraco negro de massa estelar. Estes são os menores, com um peso entre 1 e 100 vezes a massa do Sol. No outro extremo temos os buracos negros supermassivos, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. De acordo com as teorias científicas, a morte de estrelas massivas no universo primitivo deu origem a buracos negros supermassivos com massas superiores a 1000 sóis. Na categoria intermediária, temos os buracos negros intermediários, que de alguma forma ficam entre seus irmãos estelares e supermassivos. Ao contrário do que a maioria pensa, alguns buracos negros são relativamente pequenos, parecendo quase tão pequenos quanto um único átomo. É realmente difícil acreditar, ou sequer imaginar, que algo com um tamanho tão minúsculo seja capaz de ter uma massa tão gigantesca e de engolir estrelas supermassivas mais pesadas do que uma montanha inteira. Mas esta é mesmo a realidade. Se olharmos para a Via Láctea, há uma grande quantidade de buracos negros em nossos arredores, e há ainda uma infinidade de outros buracos negros espalhados por todo o universo, muitos deles com uma massa equivalente a milhões de massas solares. Experimentos teóricos e observações mostraram que grandes buracos negros tendem a manter uma posição central nas galáxias, incluindo a nossa. No coração da Via Láctea fica Sagitários, a estrela, um buraco negro supermassivo com uma massa inacreditável de 4 milhões de vezes a do Sol, o que faz dele o maior objeto da região. Com cada vez mais pesquisas sobre buracos negros sendo realizadas, o que torna esses objetos tão interessantes é a sua complexidade, que já vem mantendo os cientistas ocupados há décadas. Esses misteriosos fenômenos cósmicos são como laboratórios onde é possível examinar muitas hipóteses que estão profundamente enraizadas na teoria da relatividade geral e no domínio da física quântica. Além disso, os buracos negros conduziram os físicos a áreas inexploradas da física, colocando nossa compreensão atual dos princípios básicos do universo sob uma revisão minuciosa. No entanto, nosso conhecimento sobre buracos negros vai se refinando com o avanço de novos métodos de observação e progressos tecnológicos. Ainda assim, a nossa compreensão dos buracos negros é limitada porque não podemos observá-los diretamente. Com os buracos negros de massa estelar atingindo temperaturas na casa dos bilhões de graus Celsius, a exploração fica restrita a métodos e teorias indiretas. Conforme mencionado anteriormente, a natureza intrigante dos buracos negros tem em seu cerne o horizonte de eventos, uma fronteira do espaço-tempo da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Essa é a característica fundamental dos buracos negros. Eles são mais do que apenas simples objetos gravitacionalmente poderosos, mas uma região do universo que está além da compreensão humana. À medida que nos aproximamos do horizonte de eventos, as leis da física sofrem uma mudança profunda, mas não deixam de oferecer um vislumbre dos mistérios destes fenômenos incríveis. O que sabemos com certeza é como alguns destes buracos negros surgem. É um fato estabelecido que o colapso gravitacional das estrelas muitas vezes leva à criação de buracos negros. Isto basicamente ocorre quando a pressão interna de um objeto não resiste à sua própria gravidade. Os cientistas enfatizam a importância de ambientes de alta densidade para este colapso. Na atual idade do universo, essas densidades existem principalmente dentro das estrelas. No entanto, durante o início do universo, logo após o Big Bang, as densidades eram significativamente maiores, facilitando o surgimento dos buracos negros. Além da alta densidade, a formação de buracos negros também requer que a massa seja distribuída de forma desigual. Os buracos negros primordiais se formam em ambientes muito densos,
onde deve ter havido flutuações iniciais na densidade que posteriormente lhes permitiram crescer por meio da gravidade. No entanto, o colapso gravitacional não é a única maneira pela qual os buracos negros são formados. Colisões de alta energia também podem criar buracos negros se atingirem uma densidade suficientemente grande. Até 2002, nenhum evento desse tipo havia sido detectado indireta ou diretamente, como por exemplo nos desequilíbrios de massa em experimentos com aceleradores de partículas. De tudo o que há de fascinante sobre buracos negros, o mais intrigante é sua natureza dinâmica. Eles não têm tamanho definido e podem continuar crescendo sem parar, devorando toda a matéria ao redor. Todos os buracos negros sobrevivem ingerindo gás e poeira encontrados no espaço, o que leva ao seu crescimento cada vez maior. Esta capacidade é uma das principais características responsáveis pela formação de alguns buracos negros supermassivos. Além disso, este processo foi proposto como uma das formas possíveis para a criação de buracos negros intermediários em aglomerados globulares. Os buracos negros podem se fundir com outros objetos, como estrelas ou mesmo outros buracos negros, formando buracos negros gigantes. Até hoje, a formação de buracos negros continua sendo um assunto de estudo, e com o telescópio espacial James Webb em operação, estamos prontos para descobrir detalhes ainda mais profundos. Também têm surgido preocupações sobre a possibilidade de um buraco negro atingir a Terra e destruir o nosso planeta. Mas graças aos incansáveis cientistas, estas preocupações foram deixadas de lado. Eles provaram que esta situação simplesmente não pode acontecer. Segundo eles, se substituirmos de alguma forma o Sol com um buraco negro da mesma massa, a Terra não seria sugada para o horizonte de eventos. Em vez disso, ela giraria em torno dele de maneira semelhante à que gira em torno do Sol, devido à atração gravitacional ser equivalente. Além disso, os buracos negros não se movem através do espaço, consumindo os corpos celestes em seu caminho, como estrelas, planetas ou luas. Assim, a Terra não deve sucumbir a um buraco negro, pois nenhum deles está tão próximo assim do nosso sistema solar. Por último, o Sol não pode evoluir para um buraco negro, pois não possui a massa necessária para entrar em colapso interno. Voltando para o telescópio James Webb, este equipamento avançado não só é poderoso o suficiente para observar corpos celestes próximos, mas também é capaz de detectar objetos de um passado distante. O mais recente sucesso é a descoberta de cerca de 400 objetos nas redondezas do nosso sistema solar que eram desconhecidos até então. Esta descoberta provocou uma onda de entusiasmo na comunidade científica, demonstrando o profundo impacto do telescópio na nossa compreensão do cosmos. É essencial lembrar que a Terra, as estrelas e as galáxias estão espalhadas no espaço, preenchendo apenas cerca de 5% do universo. Este simples fato sugere fortemente que existem muitas outras possibilidades nas profundezas do nosso universo que ainda desconhecemos. O James Webb é um importante catalisador para nosso conhecimento dessa imensidão, quebrando paradigmas e desvendando os mistérios do cosmos um a um. O James Webb é a porta de entrada para uma nova era da pesquisa espacial, permitindo que nos aventuremos nos mistérios cósmicos que estão além do reino da imaginação. Ele não apenas encontrou muitos objetos misteriosos nos escuros e desconhecidos 95% do nosso universo, mas também revelou os mistérios do nosso próprio planeta. Inúmeros eventos se desenrolaram na vastidão do espaço-tempo. No entanto, eles permanecem escondidos nas profundezas do cosmos. Por isso, é fundamental descobrir os mistérios do nosso universo e compreender suas regras subjacentes. O James Webb é uma máquina do tempo que nos permite revisitar o cosmos desde a sua primeira luz até a formação das galáxias ao longo das eras. À medida que as pesquisas continuam, uma descoberta impressionante transformou a perspectiva dos astrônomos. O telescópio revelou centenas de galáxias antigas que remontam a 600 milhões de anos após o Big Bang. Esta descoberta inovadora faz parte do Programa Avançado de Pesquisa Extragaláctica Profunda do Telescópio Espacial James Webb, carinhosamente conhecido como JADES.
O projeto JADES fornece um conhecimento necessário para entendermos a fase inicial da formação das estrelas e galáxias. Combinado com a tecnologia moderna, o James Webb tem influenciado a maneira como concebemos e retratamos a imensidão do universo, descobrindo os segredos até então trancados pelo tempo e pelo espaço. Com este telescópio espacial, cientistas passam longos períodos de tempo fazendo um trabalho meticuloso que envolve desvendar, examinar e classificar galáxias distantes e de difícil visualização. Um dos principais atores nesse esforço foi Ryan Endsley, um estudante da Universidade do Texas em Austin. O foco principal da sua pesquisa são galáxias que existiram no início do universo, entre 500 e 800 milhões de anos após o Big Bang, um período que os cientistas chamam de época da reionização. A partir da investigação de Endsley e de muitos outros cientistas, tornou-se evidente que imediatamente após o Big Bang, o universo foi envolvido por uma névoa de gás, ficando opaco à luz energética por muitos anos. Aproximadamente 1 bilhão de anos após o Big Bang, esta névoa se dispersou, a escuridão foi revelada e, consequentemente, a transparência cósmica ou reionização começou. Muitos cientistas teorizam que buracos negros supermassivos ativos ou galáxias com grandes quantidades de estrelas jovens e quentes contribuíram para este período transformador. O programa JADES ajudou Endsley e seus colegas na investigação dessas galáxias, empregando o instrumento de espectroscopia de infravermelho próximo do James Webb. Seus esforços se concentraram na identificação de assinaturas de formação de estrelas, uma busca que produziu resultados surpreendentes. Eles notaram que quase todas as galáxias que estudaram tinham assinaturas de linhas de emissão incomumente fortes, o que é um indício claro de uma formação estelar recente. O argumento de Endsley é que as explosões de supernovas das primeiras gerações de estrelas muito massivas foram as principais fontes do calor necessário para isso. A pesquisa também coletou dados que indicavam que o nascimento de estrelas nessas galáxias jovens apresenta um padrão de longos ciclos de intensa formação estelar e curtos períodos de ionização, quando a atividade de nascimento de estrelas diminui significativamente. Uma vez que havia uma grande probabilidade de que estrelas massivas esgotassem seu combustível rapidamente e explodissem em um evento de supernova, elas provavelmente foram responsáveis por despejar energia nos seus arredores, criando assim condições de nebulosidade que poderiam ter permitido ao gás se condensar e formar novas estrelas durante os períodos de silêncio. Avançando ainda mais na história do nascimento do universo, JADES assume o papel principal, lançando a rede para capturar as primeiras galáxias que existiram há menos de 400 milhões de anos, mesmo quando o cosmos ainda era muito jovem. Os princípios de alto nível deste estudo são a chave para desvendar os mistérios de como as estrelas se formaram nos primeiros milhares de anos após o Big Bang. Embora estas galáxias estejam a muitos anos-luz de distância, a luz que vem delas é modificada e sofre mudanças ao longo de sua jornada galáctica pelo universo em expansão. Geralmente, a expansão do universo estica a luz para comprimentos de onda mais longos, que parecem mais vermelhos na escala de cores. Este fenômeno é denominado na astronomia como desvio para o vermelho. Os astrônomos usam o desvio para o vermelho para estimar a distância das galáxias, e o mesmo efeito pode ajudar a identificar galáxias que se formaram nos estágios iniciais do universo. Antes do advento do James Webb, nossas observações estavam confinadas a poucas dezenas de galáxias com um desvio para o vermelho superior a 8. Um desvio para o vermelho de 8 é um período quando o universo tinha menos de 600 milhões de anos. No entanto, o programa JADES revolucionou nossas capacidades, permitindo a detecção de quase 1000 dessas galáxias extremamente distantes. Quando os cientistas procuram definir um espectro de galáxias, os métodos convencionais envolvem a análise de seu brilho usando outros comprimentos de onda próximos. No entanto, uma abordagem alternativa envolve a captura de imagens da galáxia através de filtros que isolam seletivamente certas faixas estreitas de cores. Este método produz muitas medições de brilho,
facilitando simultaneamente a estimativa de distâncias para milhares de galáxias. A beleza desta abordagem está na sua eficiência, que permite aos cientistas obter informações inestimáveis sobre o cosmos. Através de tecnologias de ponta e os esforços combinados de programas como o JADES, os mistérios do espaço estão sendo gradualmente resolvidos, oferecendo uma visão única da era inicial da evolução do nosso universo. Mas Endsley não foi o único acadêmico envolvido no projeto. Kevin Heinlein, da Universidade do Arizona, em Tucson, também utilizou o instrumento de espectroscopia de infravermelho próximo para capturar medições. Essas medições, chamadas de desvios fotométricos para o vermelho, provaram ser fundamentais na detecção de mais de 700 galáxias que surgiram quando o universo tinha entre 300 e 650 milhões de anos. Essa é outra revelação que se alastrou pela comunidade científica global. A abundância destas galáxias excedeu em muito as previsões anteriores, abalando as fundações da compreensão que tínhamos do universo. Antes do lançamento do James Webb, os astrônomos tinham pouquíssima compreensão da evolução destas galáxias distantes. No entanto, o James Webb rompeu fronteiras, oferecendo perspectivas completamente novas, nunca reveladas pelo telescópio Hubble. Além da descoberta de novos objetos celestes e de diversas maravilhas astronômicas, o James Webb também tem sido usado para encontrar exoplanetas e corpos celestes que possam abrigar sinais de vida. O desejo pela descoberta de vida extraterrestre ecoa no mundo dos cientistas. O telescópio espacial James Webb já colocou uma longa série de imagens impressionantes no domínio público desde o seu lançamento, proporcionando uma visão sem precedentes das condições atmosféricas de novos corpos celestes enquanto explorava novos enigmas escondidos na Via Láctea e além dela. Entre essas descobertas está a possibilidade emocionante de vida em Próxima Centauri b, também conhecida como Alpha Centauri cb, que pode ser o local da primeira colônia extrasolar da Terra. Esta descoberta secreta é o tipo de especulação que desperta a imaginação. E este evento emocionante é representativo de um dos principais propósitos do James Webb. Próxima Centauri b tem muita importância na comunidade científica. É um exoplaneta que fica na zona habitável de sua estrela hospedeira, a anã vermelha Próxima Centauri. Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso Sol e faz parte do grande sistema estelar triplo de Alpha Centauri. Posicionado bastante próximo de nosso sistema solar, Próxima Centauri b atraiu atenção como um potencial planeta semelhante à Terra. Este exoplaneta completa sua órbita em torno de sua estrela a uma distância de aproximadamente 7,5 milhões de quilômetros, com um período orbital abrangendo aproximadamente 11,2 dias terrestres. Com sua massa excedendo a da Terra em pelo menos 1,07 vezes e um raio ligeiramente maior, Próxima Centauri b apresenta paralelos intrigantes com o nosso planeta. Apesar da primeira confirmação de sua posição dentro da zona habitável do seu sistema solar, a identificação das características de sua atmosfera permanece difícil. Esta incerteza decorre da natureza de Próxima Centauri como uma estrela flamejante, que emite intensa radiação eletromagnética capaz de remover atmosferas planetárias. A busca para resolver esta incerteza persiste com esperanças depositadas em observações futuras. Próxima Centauri b é um exoplaneta fascinante, muito mais próximo de sua estrela do que a Terra está do Sol. No entanto, ainda não sabemos quantos anos ele tem, o que é crucial para a compreensão de sua história. Os cientistas estão usando simulações de computador para aprender mais sobre como ele se formou. Suas pesquisas revelaram muito sobre Próxima Centauri b, como a forma como o calor é gerado dentro do planeta e a maneira como ele gira. Apesar de ser semelhante à Terra, ele provavelmente se formou sob diferentes condições, com menos água e choques mais intensos com outros corpos celestes. Os planos já estão em andamento para enviar sondas para explorar Próxima Centauri b por meio de projetos como o Breakthrough Starshot. Esses esforços podem nos ajudar a encontrar sinais de vida neste intrigante exoplaneta. À medida que continuamos a explorar e fazer novas descobertas,
Próxima Centauri B coloca possibilidades emocionantes para encontrar vida alienígena. Mal podemos esperar para ver o que os cientistas descobrirão no futuro. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Enquanto você ainda está aqui, deixe seu comentário.